a Vitiver vem desejar aos nossos mais de 1.400 clientes monitorados, aos nossos 43 condomínios com portaria remota e mais de 500 veículos rastreados em todo o Brasil, aos nossos amigos e clientes que confiam a segurança da sua empresa, do seu condomínio, dos seus veículos a nós, um ano de 2023 repleto de realizações. Temos uma história de 14 anos de mercado. Hoje a Vitiver é a maior empresa em prestação de serviços de portaria, monitoramento e rastreamento de Bauru e região. Isso só acontece em parceria com nossos amigos clientes. Muito obrigado pela sua confiança. Desejamos um excelente 2023. E se você precisar de segurança, serviços com honestidade e a melhor qualidade em atendimento, entre em contato com a Vitiver. Com você aonde estiver. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem de inspiração para o final do ano. Lembrando que aqui na Uni a gente também faz maquiagens sociais, seja para eventos, fotos, para o que você precisar. É só entrar em contato com a gente e agendar. Vamos? Eu comecei passando um iluminador abaixo da sobrancelha e no cantinho do olho dela. Em seguida, eu passei uma sombra dourada por toda a pálpebra. Fiz um delineado com um verde opaco, mais esfumadinho, puxando um gatinho para fora do olho. Em seguida, eu apliquei uma bruma para fixar melhor a próxima sombra que eu vou usar, que é um verde mais metálico. Esfumei ele por cima do verde opaco para a cor ficar mais viva e aparecer melhor no olho. Finalizando a make, eu passei um rímel e também um gloss mais da cor da boca, puxado por um douradinho com bastante brilho. E esse foi o resultado. E se você ficou com alguma dúvida ou precisa de mais alguma diquinha, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp. A gente queria agradecer por esse ano, foi muito especial pra gente, e desejar um 2023 de muito amor, saúde e muito brilho. Feliz Ano Novo! Finalmente chegamos em 2023, onde 2022, saúde, economia, política, fez com que muitos corações batessem. Brumax, Brumax, Brumax! Realmente eu sei disso. Mas para 2023... a Brumax vem com grandes novidades para bem lhe atender, fazendo com que vocês gastem menos, economizando no custo, no benefício, ou seja, muita coisa boa está vindo em 2023 pela Brumax. E os nossos parceiros, esse ano, seguramente o coração vai passar a bater. Brumax, Brumax, Brumax. Saúde, felicidade e muita prosperidade para todos. E no Marca Viagem de hoje nós estamos onde? Na terra do Saci. Bem-vindo a Botucatu. Jingle bells, jingle. Final de ano chegando e você deve estar pensando, o que eu vou fazer no final de semana? Por isso que o Marca Viagem de hoje vai te levar para uma terra incrível. Região da Cuesta, Botucatu, Bofete, Pardinho, um lugar repleto de paisagens incríveis para você admirar, para você curtir uma cachoeira e tudo o que você espera para um final de semana cheio de aventura. E para começar esse programa, nós iniciamos aqui, nesse ponto, que é o Ecopark Pedra do Índio. Aqui nós temos duas visões incríveis que com certeza você já ouviu falar. Gigante Adormecido e as Três Pedras, que são dois pontos interessantes que exatamente faz parte da paisagem da Cuesta. E a partir desse parque começa a nossa aventura. Com certeza quem é da região já ouviu falar dessa formação rochosa, que olhando de longe parece um gigante que gostou tanto desse lugar
deitou e resolveu ficar por aqui para sempre. Para ter a melhor visão, o ideal é visitar a Pedra do Índio, que tem um mirante e infraestrutura para receber visitantes. O mirante oferece, além de um visual incrível, um ponto de partida para trilhas e aventuras para quem gosta de uma bela caminhada em meio à natureza. No total são 2 trilhas com grutas e mirantes para você desbravar. Daqui nós podemos enxergar o gigante adormecido e essa ponta da frente, que é chamada das 3 pedras, que é praticamente onde seria o pé do gigante que está adormecido, está deitado, enfim, veio aqui para dormir. E desse visual maravilhoso que a gente tem, desse ponto fantástico, daqui a gente segue para o próximo bloco esperando vocês. Nesses últimos tempos, vem se falando muito em limpeza, mas limpeza até ela mudou, porque hoje a pessoa não pode mais ficar preocupada com aroma, com cor, e sim com algo que funciona de verdade, algo que dê segurança, acessórios corretos para os locais corretos. E aqui na Brumax você vai encontrar tudo isso. Para limpar o seu piso, a sua cozinha, banheiro, acessórios para banheiro, tudo isso você encontra aqui na Brumax. Começando pelos profissionais. Aqui você tem profissional onde sempre vai te orientar o produto certo para o local certo, para que você tenha economia e praticidade de verdade. Lembrando que produto químico, papel toalha, tapete, tudo é preço de fábrica, aqui você não tem intermediário. Aqui você sai com economia e limpeza de verdade. Não é à toa que sempre aqui na Brumax, seu coração sai batendo Brumax, Brumax, Brumax. E para você que gosta de aventura, esse é o momento de fazer o seu cabelo voar. No alto da montanha em Pardinho, temos a tirolesa do gigante. Se você quer, além de olhar e tirar muitas fotos, sentir o coração gelar, não perca essa experiência. É uma descida extremamente segura e são 3 trechos totalizando 120 metros, presos por cabos e equipamentos. Aqui é possível ter uma visão incrível do alto da montanha. E a aventura sempre dá uma fome danada. É nessa hora que a gente quer relaxar e um lugarzinho pra gente curtir, bem especial e admirar essa visão toda. É por isso que no alto da montanha nós encontramos o restaurante Vivan. É famoso por ter a melhor coxinha, sem contar nesse visual de tirar o fôlego. Estamos chegando ao final de mais um programa nosso, hoje em Botucatu. Tenho certeza que você, como a gente, se apaixonou, terminando esse programa com um final de dia fantástico, maravilhoso, com essa sensação de dever cumprido. Agora a gente vai botar o pé na estrada e ir para o nosso próximo destino. Para você, espero que vocês continuem nos acompanhando sempre e não se esqueça, aqui você tem o meu Instagram e eu fico aqui, aguardando a sua dúvida ou sugestão.
Qualquer coisa que você tenha para falar pra gente, manda pra cá. E eu te vejo no nosso próximo programa. Jingle bells, jingle. Comece 2023 comendo muito bem no restaurante Bom Motivo. Aquele almoço com um tempero especial é aqui. Todos os dias tem várias opções no cardápio por quilo e nos pratos executivos. Lembrando que temos estacionamento conveniado com o Banco Itaú, pertinho do restaurante. Estamos te esperando. Restaurante Bom Motivo. Os móveis planejados vão muito além de decoração. Renovam os ambientes, deixando-os funcionais, organizados, com estilo e conforto. Na Sandrin, seu projeto é personalizado. As cores, modelos e texturas são pensados para deixar cada ambiente mais aconchegante, prático e com requinte. Com matéria-prima de qualidade, acabamento refinado e comprometimento com prazos de entrega. Somos referência em tornar espaços em cenários. Venha realizar esse sonho na Sandrin Móveis Planejados. A Aquarela tem looks para todas as ocasiões. E é claro que não poderiam faltar opções para a criançada e a moçada passar o final do ano. Muita cor, vários tamanhos e as melhores marcas. E a Aquarela aproveita para agradecer a todos os clientes e parceiros por esse ano tão especial. Boas festas, com muito amor, paz, saúde e muita cor, é claro. Vista seu filho com as cores da Aquarela. A ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Com essas palavras eu converso hoje com um professor de Direito, História, Teologia, doutorado em Ética e agora meu amigo Padre Beto. Tudo bem, Padre? Tudo ótimo, Ed. Agora é melhor ainda. Um prazer enorme estar aqui com você. Vamos lá, ótimo. Além dos outdoors. Estamos aqui em Bauru, nos estúdios da Pureza Filmes, que tem também estúdios em São Paulo, Rio de Janeiro, no Dual Coworking. Sempre no oferecimento da FACOP. FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP você faz o curso de odontologia noturno, que é um super diferencial para você que precisa trabalhar durante o dia. E além de 50 pós-graduações. Sabe o que é 50 pós-graduações? Tem pós-graduação de tudo lá. Ortodontia, se você quiser fazer, principalmente na área de estética, que está muito na moda agora, Paulo. Você vai lá, faz uma pós-graduação para poder fazer harmonização facial, botox,
bichectomia, colocar lentes de contato, que o pessoal fica aquela dentadura igual Gustavo Lima. É na FACOP que você tem que ir e fazer a sua pós-graduação. Dito isso, nosso parceirão, vamos começar. Padre, Deus existe? Ed, eu acredito que sim, mas é uma crença minha. Eu não tenho certeza que Deus existe. Mas eu tenho uma intuição que ele exista sim. Mas não dessa forma como as religiões cristãs, pelo menos, pregam. Eu não acredito num Deus pessoa, mas eu acredito num ser superior que é muito inacreditável, imenso demais para a razão humana compreendê-lo. Tá. Eu sempre tive essa dúvida e sempre foi colocado porque na Bíblia está lá imagens, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E eu sempre tive dificuldade de entender Deus dessa forma, porque para mim quando é colocado como uma energia que rege a terra, as forças da natureza, ou uma energia positiva, né? Eu consigo compreender e acreditar. Quando é colocado que é uma pessoa como eu, assim, mas só que tem superpoderes, eu tenho grande dificuldade de acreditar. Então essa explicação que o senhor está me dando é muito melhor. Assim. Olha, eu vou ser bem sincero com você, e eu sempre sou sincero, tá? Eu nunca vou representar um papel na sua frente. Uhum. Eu acredito profundamente que a sintonia com Deus pode existir, sim, mas é uma sintonia que ultrapassa a razão humana. É uma sintonia de vivência. Então, a partir do momento, Ed, que você se volta para ações positivas na sua vida, se volta para aquele afeto tão importante que é o amor, não é? A partir do momento que você ama a vida, as pessoas, a você mesmo, você começa a se sintonizar com essa energia a qual você mencionou. Não sei se é bem uma energia, mas a gente se sintoniza com esse ser superior que é Deus. É como você sintonizar uma rádio. Não é? Eu tenho que entrar ali no megahertz certinho. Não é? E o megahertz certinho para você se sintonizar com Deus é esse afeto que nós temos, que é o amor. Entendi. E quando tem pessoas que falam que conversam com Deus? É por pensamento, é por sentimento? Ou essas pessoas estão mentindo que conversaram com fala, voz, ouvidos e... Eu acho que elas estão se iludindo. Eu acho que ou elas estão recebendo mensagens do inconsciente, não é? O nosso inconsciente tem um poder incrível, ou elas estão mentindo. Eu já tive em missas carismáticas, por exemplo, que eu pude ver nitidamente ali que o falar em línguas, por exemplo, que é um fenômeno muito comum. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. A pessoa estava forçando a barra, claramente, estava representando um papel. Então tem pessoas, tem de tudo nas religiões. Você tem aquele que representa um papel, porque ele quer um posto de poder dentro da igreja, ou você tem aquelas pessoas que são iludidas, não é? Entram numa vibe aí de ilusão, de querer ouvir vozes, como você falou, e acabam ouvindo mesmo, não é? Porque a mente humana cria essas coisas, mas Deus não fala dessa forma conosco. Isso eu tenho certeza. Entendi. Então, assim, quando a gente engloba Deus, falando assim que Deus é um sentimento, então a gente cai naquilo que Deus é amor. Seria essa a questão? Exatamente. Tá. Tem um trecho na primeira carta de São João que ele fala exatamente isso, que aquele que ama conhece a Deus, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E eu acho isso diz tudo, entendeu? E o que o Cristo pregou, na verdade, foi o quê? Foi o amor. Não é? Ele viveu a arte do encontro, de se encontrar realmente com as pessoas e com qualquer pessoa, sem restrição alguma. Aliás, ele tinha restrições com os religiosos da época, não é? Mas ele vivia totalmente aberto ao encontro. E isso é uma forma de amar. Sim. Porque o Deus do Velho Testamento, ele era mais incisivo. Assim, surgia a todo momento e alterava a vida das pessoas, operava milagres, maldições, matava muita gente, né? Era terrível. Matava muita gente, assim. E depois do Novo Testamento já é Jesus, né? Pregando o amor, assim. E as pessoas, não tem muitas religiões, principalmente, que ficam vivendo nesse Velho Testamento
e esperando essas intervenções divinas espetaculares? Tem pessoas que esperam grandes intervenções divinas, né? Efeitos especiais, né? O Antigo Testamento está cheio de efeitos especiais, não é? Hollywoodianos, né? Mas tudo isso é uma ilusão, não é? Tudo isso é uma criação humana. E mesmo a noção de que Jesus é filho de Deus, o filho unigênito de Deus, isso é uma criação humana. Se você fizer um bom curso de teologia, você vai compreender que no processo de escrever os evangelhos, as comunidades foram endeusando Jesus Cristo. Então, em Marcos, por exemplo, que é o primeiro evangelho a ser escrito, Jesus é um profeta. Ele não é descrito como filho de Deus, não é como Deus encarnado. Não é? E no último evangelho, que está bem mais distante do fato, né, Jesus Cristo, ele é um ser que já existia lá no começo dos tempos. Então você tem um processo de endeusamento de Jesus. Não é? E na verdade Jesus não foi filho de Deus. Jesus foi filho de Deus como você é filho de Deus, como eu sou filho de Deus. Jesus foi um avatar que surgiu aí, não é? Como surgiu Buda, como deve ter surgido Krishna, como surgiu Mandela, como surgiu Gandhi, como surgem pessoas espetaculares ainda hoje, não é? Que fazem com que a humanidade dê saltos de qualidade, né? De sintonia com esse ser superior. Tá, há muito se discute isso, eu vi já grandes historiadores discutirem a divindade de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo existiu, até a ciência concorda que sim, há muitos relatos, realmente Jesus Cristo existiu. Se ele era divino, tinha todos essa ligação direta com Deus a ponto de operar milagres a olho nu e etc. Essa é a grande discussão, né, histórica. Mas eu nem queria entrar nessa questão, eu quero falar mais. Hoje a gente vive, principalmente aqui no Brasil, eu ia usar a palavra surto, mas não é surto, né? Porque surto é de doença. A gente vive um crescimento aí das religiões evangélicas, do neopentecostalismo, né? Essas questões assim. E essas religiões, elas têm muito a teologia da prosperidade. Isso não tem uma salvação para depois de morrer, não tem uma salvação eterna, não tem uma recompensa por você ser bom. A recompensa é agora. E normalmente em espécie, em dinheiro. O que o padre acha disso? Eu acho que as religiões elas sempre encontram uma forma de capturar o ser humano. Né? Sempre encontram uma forma de sequestrar o ser humano. Então, o cristianismo clássico encontrou uma forma. Não é? Então, ou você se converte para o catolicismo, por exemplo, ou você não será salvo, você será condenado. Ou então aquela máxima, né? Jesus Cristo morreu por você, hein? Então, você tem uma dívida com esse Jesus Cristo. Né? Na verdade, Jesus Cristo não morreu por nós. Jesus Cristo morreu porque ele foi coerente com a sua prática de vida. E aí, então, ele morreu porque ele foi contra o Império Romano, ponto final. Mas existe aquela máxima. Então, a religião sempre cria uma artimanha para te capturar e para dizer assim, puxa vida, eu tenho que pertencer a essa religião. E com a chegada do neoliberalismo no Brasil, isso década de 90, mais ou menos, não é? Chega o consumo. Nós viramos consumidores, não é? E somos consumidos também. Não é? E as religiões acabaram entrando por esse caminho, não é? Por esse viés. E aí qual foi a artimanha que a religião criou para capturar seres humanos? Não é? Poxa vida, vem, tenha fé, porque aí você vai ter dinheiro. Vem, tenha fé, porque aí você vai para o culto de BMW, não mais de ônibus. Isso é maravilhoso. É engraçado que eu escutei um político falando sobre isso esses dias, um político inteligente, né, no caso, mas ele falando assim que a gente substituiu a nossa referência de felicidade, que antes tinha uma questão espiritual, familiar, e nós estamos transferindo a nossa felicidade para o ter. Assim, o jovem hoje ele é feliz se ele ter um iPhone, o jovem é feliz se ele tiver o tênis, se ele conseguir consumir certas coisas. Então a nossa felicidade hoje é possuir e não mais ser, né? E não mais e é muito isso que você está falando, né? E quando o senhor fala sobre o exemplo de Jesus, que assim, Jesus foi morto porque se manteve coerente com o que acreditava, o que ele achava melhor para ele e para os seus, né? Mantendo coerente.
a gente vê muita diferença agora, né? Que assim, as pessoas, além, eu acho que pode chamar isso de egoísmo, né? Pensando só, vai para onde o vento está soprando mais forte, né? Que é mais fácil, e não mantém as suas posições, doa o que doer, né? Isso é preocupante. Muito legal ver o senhor falando sobre isso. Me dá um alívio. Tá? Eu queria falar sobre teologia da libertação. Ela foi retirada totalmente da Igreja Católica. Começou no México, né? É isso, ela começou no México, veio para cá. Tem um padre que eu sou apaixonado, assim, é o Júlio Lancelotti. E ele é ainda um precursor. Reminiscente da teologia da libertação. Não, a teologia da libertação, na verdade, ela vai ter o seu início na Europa. Não é? Então, são padres que vão estudar principalmente na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. E nesses países nórdicos da Europa já se tem uma teologia chamada teologia política. Eu estudei, por exemplo, na Ludwig Maximilian, foi onde o Boff estudou. O Boff fez seu doutorado ali, nessa universidade. E então é nesse berço da teologia política que teólogos ou padres vão estudar, né, vão beber dessa fonte, e aí vão criar algo que não é muito original, mas é algo que realmente foi uma proposta nova, pelo menos na América Latina, que foi o diálogo entre teologia e economia, teologia e estrutura política, usando como mecanismo para entender a nossa economia o marxismo. Então, daí surge a teologia da libertação. O Gustavo Gutierrez é o pai da teologia da libertação, né? O primeiro a escrever um livro com o título Teologia da Libertação. Depois vieram outros, como Boff, por exemplo. E hoje a teologia da libertação, infelizmente, ela acabou, né? Ela foi reprimida. João Paulo II, ele foi o cara que pisou no freio na Igreja Católica, né? A Igreja Católica, na década de 80, sinalizava mudanças. Porque a teologia da libertação não sinaliza muito atender o que Jesus ensinou, assim, a questão de conviver com os mais humildes, de organizar essas pessoas mais humildes para dar força a elas e fazer com que elas tomem o seu lugar que é de direito. Sim. A teologia da libertação vai resgatar algo que é a essência. Tá? O que o Cristo pregou, afinal de contas? O Cristo pregou o reino de Deus. Um reino de Deus que é uma realidade onde todos, sem exclusão, tenham vida e vida em abundância. Tá? Então, essa é a pregação de Jesus, ponto final. Não existe mais nada que isso. É o reino de Deus que deve acontecer no aqui e agora, e é uma realidade onde todos tenham vida e vida em abundância. O que a teologia da libertação fez como a gente concretiza isso? Quem está mais... Onde deve surgir o reino de Deus? Sim. É claro, onde há mais necessidade. É na favela, Deus moradores de rua. Deus tem culpa nas pessoas passarem fome? Claro que não. Claro que não. A partir do momento que o ser humano surge na existência, com razão humana, Deus perdeu a liberdade. Deus é um ser sem liberdade. Porque a partir do momento que o Ed existe e ele pensa, Deus não tem mais o controle sobre você. Livre-arbítrio. É a liberdade. Liberdade. Livre-arbítrio é um conceito que diz assim, já existe o bem e o mal, então você escolhe. Eu acredito na liberdade. Não existe o bem e o mal pré-estabelecido. Nós é que criamos o bem e o mal. Há determinadas culturas em que aquilo que nós chamamos de bem é o mal. E o mal, que nós chamamos, é um bem. Né? Então, na Grécia Antiga, por exemplo, como é que o professor agia com o aluno? Ele tinha um relacionamento íntimo com o aluno. Ele não só transmitia conhecimento a esse menino, não é? Mas ele tinha um relacionamento íntimo e ele ensinar esse menino a ser um homem. Por incrível que pareça, pedofilia. Para nós é um crime. Na Grécia Antiga, isso era um bem. Os pais escolhiam o professor, não é? Para o seu menino.
não é? E os exércitos também. O grande exército de 300 de Tebas, por exemplo, não é? Eram só de homens que se relacionavam com homens. Porque Tebas entendeu que se havia uma relação íntima entre os homens, não é claro que eles iam lutar para salvar o seu parceiro. Então, na hora da luta, eles iam com muito mais força, com muito mais vontade de vencer, para não ver o seu parceiro ser morto. Então, o exército dos 300 de Tebas era invencível. Né? Para nós, isso, para os exércitos, eu acho que não é legal. Né? Quer dizer, o bem e o mal, na verdade, são conceitos, nisso eu sou muito nietzschiano, são conceitos que nós criamos, são valores que são mutáveis e que nós, seres humanos, criamos. Além dos outdoors. Oferecimento Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos, e DNE, agência de publicidade. Voltamos a apresentar A Lei dos Outdoor. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Ou o homem nasce mal e a sociedade o controla para não fazer as suas maldades que estão dentro dele? Então, eu acho que Nietzsche e Freud nos ensinaram muito bem isso. Nós nascemos com impulsos, bons e maus. Não é? E aí, no transcorrer da existência, nós vamos tendo experiências de vida que vão alimentando esses impulsos bons ou alimentando esses impulsos maus. Sim. E eu mesmo também vou me identificando com esses impulsos bons e vou me identificando com esses impulsos maus. Com certeza você já teve um pensamento de matar alguém. Não, todo dia. Um impulso ruim. Todo dia, padre. Infelizmente, todo dia. Então... Hoje o cara me cortou. Tava vindo pra cá, o cara cortou. Se eu tivesse armado, por isso que não pode ter arma. Viu? Não pode ter arma, não. E o volante é uma coisa animal, né? É uma coisa te empodera. Te empodera. Você está protegido ali dentro. Exatamente. Como também você já teve o desejo de transar com alguém e... Todo dia, você padre. Você não pode. Né? Todo dia, padre. Vou no bar, sempre. Então você tem impulsos que você não pode realizar. Que você diz, não posso fazer isso, porque isso vai ser um estupro, ou isso vai ser algo que vai me prejudicar e prejudicar o outro. Não é? Então, impulsos nós temos, seja bons ou ruins. Não é? Nós somos uma mescla. Não somos inteiramente bons, nem inteiramente ruins. Uma mescla. Tá bom, mas então o que é o pecado? Então? O pecado, eu diria que o pecado é quando eu tenho um ato destrutivo. Tá. É quando eu destruo a vida. Suicídio é pecado. Não exatamente quando eu desconstruo, tá? Mas, por exemplo, quando eu vou destruir a vida do outro, eu prejudico o outro, eu faço com que o outro perca a sua qualidade de vida. Não é? Isso é um pecado. Pecado. Isso eu considero um pecado. Você faz... É o anti-amor. Tá, o que você faz de ruim para as outras pessoas intencionalmente. Intencionalmente. Tá. Né? Então eu acho que aqui é um pecado. Concordo com essa visão do pecado também. Agora, o que as religiões dizem que é pecado, na verdade não é pecado. Quando uma religião diz assim, sexo é pecado, não é? Isso é um crime. Isso é um crime. Por quê? Porque sexo é vida, sexo é saúde. Padre, quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos, eu fui com minha família até a Canção Nova. Muito legal. Bacana pra caramba, eu gostei da viagem, interessante. E lá minha mãe falou assim, pode comprar o que você quiser na lojinha deles lá. Eu comprei uma camiseta e um livro que chamava Sim, Sim, Não, Não. Lembrando agora, eu tô lembrando, isso daí fez 12 anos atrás, coisa assim, 13. Sim, Sim, Não, Não. E lá listava tudo que podia e o que não podia. E o que me deixou muito triste, que era uma das primeiras coisas que estavam lá como não, era Harry Potter. Porque... não podia assistir Harry Potter.
porque é bruxaria. Eu ia falar pra minha mãe assim, não, mas não é bruxaria, eu sei que é mentira isso daqui, entendeu? É um filme, não é a verdade. É um filme, olha só, legal. E ainda no filme ensina... princípios de amizade, companheirismo, do certo e do errado, do lado certo. Não, mas não podia. Então eu falei, puta, assistir Harry Potter é pecado. Eu falei assim, mas isso daí deve estar errado. Assim, não pode ser. Como que eles põem isso num livro e põem lá como uma verdade absoluta? É inacreditável. Não, a religião vai criando uma ideologia. Na verdade, isso é uma ideologia, não é? Vai criando uma ideologia e vai fazendo com que as pessoas se tornem estúpidas. Desculpa a expressão. Não é? Voltando à questão da sexualidade, tinha um livro da Canção Nova que era uma coletânea de artigos de vários autores que chamava, acredito eu, Afetividade e Sexualidade, alguma coisa assim. E tinha um artigo do Dunga, não é? Onde ele ensinava o adolescente ou o pré-adolescente a fazer uma oração antes de ir para a cama para ele não ter poluição noturna. Isso eu tenho curiosidade sobre poluição noturna. Isso é inacreditável, rapaz. Isso é uma ação da natureza que a gente não tem controle. É uma ação da natureza que vai acontecer fatalmente, não é? E que é muito bom, não é? Se masturbar é pecado, padre? Claro que não. Todo mundo deve se masturbar. Ô, Maico, que bom, hein? Né? Tá livre dessa. Todo mundo, em qualquer idade. A masturbação é uma coisa muito benéfica. Você sabe que 72% dos casos de câncer de próstata é a inatividade sexual. Então, para você ver o crime que você falar que sexo é pecado, masturbação é pecado e assim por diante. Não, o adolescente que se masturba, ele vai se conhecer melhor. O homem vai saber se controlar melhor para ter uma boa relação sexual no futuro, não é? E a mulher também vai se conhecer melhor, não é? Você acredita que eu, na Igreja Católica, eu cheguei a fazer uma homilia? Homilia, para quem não sabe, é o sermão do padre, né? Sim. Mas se encaixava, não foi nada artificial, não. Eu acabei falando sobre masturbação feminina para uma igreja lotada de 1.200 pessoas. Você é corajoso, né, padre? E falando positivamente. Agora que os cristãos querem armas, se tem um pessoal armado lá, pronto. Já pensou? Pelo amor de Deus. Infiel, de Deus. Passa bala nele. Passa bala nele. Como que é formado um padre hoje? Você foi pro seminário. Quanto tempo? Porque assim, uma das coisas, eu tenho muitas críticas à Igreja Católica, tá? Mas uma das coisas que eu não tenho, que eu acho legal, é uma formação mais apurada dos seus pastores, ditos padres, né? Certo. Vão lá, e como que é assim? É o estudo... vocês treinam para fazer essas homilias, né? Porque tem padres que têm uma oratória invejável, né? Melhores que... Como que é essa formação? Não, a minha formação foi um pouco diferente da formação dos padres, porque eu tive o privilégio de ter ganho uma bolsa de estudos da Diocese de Munique, na Alemanha. Então, quando eu entrei para o seminário, eu entrei com 27 anos, eu já estava formado em Direito, estava formado em História. Tem gente que fala aí, o padre Beto aproveitou a formação para se formar na igreja, a igreja formou ele e tudo mais e tal. Não, pera lá. Já tinha duas faculdades. Eu tinha duas faculdades, já era professor, né, ganhava minha grana, tinha minha independência, mas a minha vocação realmente se despertou para o sacerdócio. E aí eu entrei para o seminário e a Diocese de Bauru havia ganho 2 bolsas de estudo, uma para da Alemanha e a outra de Roma. E entre a Alemanha e Roma eu aceitei ir para a Alemanha. Em alemão, padre? Em alemão. É impossível falar alemão, padre. Você fala alemão? Eu falo alemão. Nossa. Tive que aprender o alemão clássico, né? Clássico. Porque não tinha outra alternativa. A universidade era uma universidade estadual, né? E eu só tinha a alternativa de fazer provas e estudar em alemão. Então eu tive que realmente esquecer o português, né? E eu passei 10 anos da minha vida imerso na língua alemã e na mentalidade alemã também. E isso para mim foi uma escola de vida. Segundo Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão. Ele tem certa razão, sim. Ele tem certa razão, sim. Mas porque a língua alemã é muito precisa.
uma palavra, ela te dá todo um conceito. Um conceito. Né? E para a teologia foi muito bom também. Mas voltando à sua questão, aparentemente, realmente, os padres católicos são melhor formados. Né? Por quê? Porque o padre católico ele tem que fazer uma faculdade de filosofia, pelo menos 3 anos de filosofia, e depois ele faz 4 anos de teologia. Né? Infelizmente, ele faz isso no seminário no Brasil. Tá? Em outros países, não. Né? Por exemplo, eu fiz a teologia, eu morava num seminário, mas fazia minha teologia numa estadual. Isso é legal, por quê? Porque o curso de teologia ganha uma seriedade muito grande. Porque ele tá convivendo num espaço com outras ciências. Sim. Então, o curso de teologia é questionado. Pô, isso é ciência mesmo? Ou isso é poesia? Né? Então, por exemplo, meu professor de Antigo Testamento, ele era um egiptólogo. Então, um semestre ele ia fazer escavações no Egito. No semestre seguinte, ele vinha dar aula para a gente. Não é? Porque o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento ele tem uma influência muito grande do Egito. Com certeza. Né? E ele se especializou nisso. Então, todos os professores eram pesquisadores em áreas bem específicas, né, do conhecimento. Então, isso é uma vantagem. No Brasil não tem isso. No Brasil, a igreja que oferece o curso. Né? Então, infelizmente, eu acho que a seriedade caiu muito. Porque a igreja brasileira ela tem uns conglomerados de educação, né? Ela tem muitas faculdades dela, da PUC, né? Sim. Uma das mais caras do país é da Igreja Católica, né? Padre, e o Papa? Assim, eu tenho que te falar que, assim, igual eu falei, tem muitas críticas da Igreja Católica, mas tem algumas coisas que eu gosto. E uma das coisas que eu gosto é do Francisco. Você tem... Como que você vê ele, assim? E eu sei que muitas pessoas de dentro da igreja, principalmente daquela política mais ortodoxa, dentro da Igreja Católica, não gosta dele e tem até conspirações para o derrubá-lo, né? Como que é isso? Olha, eu acho que o Francisco, ele, por exemplo, ele atingiu o objetivo contigo. Eu não tenho minhas restrições com a Igreja Católica, mas eu gosto do Francisco. Se você analisar, o mesmo conclave, o mesmo grupo de cardeais que elegeu o Bento XVI foi o grupo de cardeais que elegeu o Francisco. Pô, aí você se pergunta, meu Deus, esse grupo mudou tanto extremos, assim? Né? Dois extremos. Dois extremos, não é? Na minha opinião, o Francisco é um jogo de marketing. Tem marqueteiro dentro da Igreja Católica? Claro que tem, que tem. Na verdade, a Igreja Católica tinha que sinalizar para o mundo que ela estaria se modernizando. Mas se você prestar bem atenção, o Francisco não mudou nada. Absolutamente nada. Uns discursos aí que deixaram o pessoal de cabelo em pé. Discurso é discurso. Não é? Aquela frase que repercutiu tanto no mundo, né, sobre os gays, né? Se um gay procura a igreja, quem sou eu para julgá-lo? Eu achei essa frase tão pobre, mas tão pobre. Mas ela foi um passo importante para quem falava que vivia em pecado. Tudo bem, mas de um papa não julgar, mas não tem que julgar mesmo. Um gay não tem que ser julgado. Por quê? Ele não é um criminoso. Ele tem a sua sexualidade. Então aqui não tem julgamento algum, entendeu? Mas de qualquer forma, voltando à questão, é uma questão de marketing. Então eu tenho um papa que sinaliza com um discurso mais ou menos moderno, não é? E diz ao mundo, olha, a nossa igreja é uma igreja que está com os pés na contemporaneidade. Você vê futuro para a Igreja Católica? Você acha que esse reinado... A Igreja Católica foi muito mais forte na Idade Média, você pega... Ela tinha muito mais poder, né? Flertava com os imperadores, flertava não, né? Quase mandava nos imperadores. Mas assim... E ela veio descentralizando esse poder, né? Mas ela tem muito poder no mundo ainda, mas frente às outras religiões, você acha que ainda vai perdurar por muito tempo a influência da Igreja Católica? Olha, bom, agora nós estamos vivendo um momento assim muito conservador, né? E dentro desse tempo conservador que nós estamos vivendo, ela tem uma chance de sobrevivência. Mas eu acredito que esse tempo de conservadorismo não vai durar muito tempo, não vai ter muita durabilidade. E se ela não mudar, no futuro, ela vai começar a ter... Ela vai correr o risco de ser uma igreja como ela é na Europa. Sim, esvaziada. Esvaziada.
A igreja na Europa é uma igreja vazia. Só os mais velhos mesmo é que vão para a igreja, entendeu? Porque os jovens, os adultos, eles não veem motivo de pertencer a uma igreja. Eu conhecia, eu adoro igreja como arquitetura. Sim. Né? Então eu fui para a Europa e visitei as igrejas. Então você nota muito que as igrejas, muito turismo, né? O pessoal indo na igreja. Quando tem o culto, não tem quase ninguém. É isso mesmo. É isso mesmo. É o que diz o Engenheiros do Havaí, né? Eu acho a catedral é macumba para turista. Para turista. Não é? É isso que virou a catedral na Europa. Não é? E no terceiro mundo, e chamo ainda, não gosto muito desse negócio de países emergentes, né? Sim. Eu acho isso uma ilusão para o terceiro mundo. A Igreja Católica ela atuou muito no terceiro mundo para que o terceiro mundo os seus fiéis não se modernizassem, entendeu? Nós temos uma realidade que mescla, é uma mistura, é uma coisa esquizofrênica entre Idade Média e contemporaneidade. É muito interessante isso. Eu tenho um amigo belga que é padre e ele fala assim, Beto, quando eu venho ao Brasil, ele trabalhou aqui anos, né? Mas agora ele está na Bélgica, ele vem de férias, ele fala assim, eu faço um laboratório aqui, porque é uma loucura o que você ouve nas confissões ou das pessoas na rua, não é? A gente vive uma mescla entre Idade Média e contemporaneidade. Nós temos um avanço tecnológico legal, não é? Mas ao mesmo tempo ideias extremamente arcaicas. Ideias repugnantes às vezes, né? Só você pegar um táxi, conversa com o taxista para você ver o que ele acha que tem que matar todo mundo, etc. O nosso país está dividido, né? Assim, a gente não vive como uma comunidade há muito tempo, há alguns anos aí, 6, 7 anos. Como você vê isso, a questão assim das pessoas, famílias não se falando por questão política, porque um gosta de A, o outro gosta de B, e as pessoas se dividindo mesmo, assim. A gente sempre prega a Bíblia, né? E o cristianismo, uma união, uma fraternidade, e principalmente o Brasil, a gente está em trincheiras, né? Cada um dando tiro de um lado, torcendo para o outro morrer, né? Como você enxerga esse momento, pai? Não, é um momento muito triste, é um momento muito chato. Um momento que eu acho que não é fértil, porque quando você não tem o diálogo, nada surge de importante. Não é? Então nós assim, passamos por um momento de empobrecimento mesmo. Não é? E é aquela coisa mesmo dualista, né? Então, se eu critico a esquerda, então eu sou de direita. Não é? Se eu critico a direita, eu sou de esquerda. Não é? Quer dizer, eu não posso ter uma visão crítica dos dois, não é? Sendo que eu devo ter uma visão crítica dos dois. Não é? Eu tenho que cortar essa de time de futebol. Política não é futebol. Não é? Política algo que tem que ser discutido. Tenho muita saudade de quando a gente brigava só por causa de Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, não mais por causa de político de estimação que não estava nem aí pra gente, né? Claro. Brigava só por causa de futebol, ótimo. Eu tenho saudades do meu tempo na Alemanha, que eu vi as pessoas entenderem claramente que eles pagam impostos, então eu quero o retorno do imposto pago. Ponto final. Angela Merkel, ela era uma pessoa de direita. Sim. Não é? E o que ela faz na Alemanha? Uma social-democracia. Perfeito? Que é praticamente algo de esquerda. Ela conseguiu unir todos ali. Né? A cabeça do alemão é essa mesmo. Quer dizer, mas, assim, tem um Angela chanceler Merkel para administrar. Não me interessa se esse chanceler é casado, se tem família, se não tem família, o que ele faz, o que ele pensa. Não me interessa. Me interessa que ele retorne um imposto pago em uma escola pública decente para todos, numa universidade pública decente para todos, não é? Que nós tenhamos uma assistência social muito boa, não é? Uma saúde muito boa e assim por diante. É isso que tem que importar em termos de política. Além dos outdoors. Oferecimento Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade.
Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza, residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Brumax, solução em higiene e limpeza. Voltamos a apresentar a Lei dos Outdoor. Mas essa questão da homossexualidade na igreja é um tabu ainda para muita gente. Viu o padre falando? Mas assim, até mesmo para os seguidores, eles fecham os olhos na hora de ver isso. Com certeza. Isso, né? Às vezes é nítido. Não, eu sei. Eu já cumprimentei vários padres e falei assim, ele é gay, tá. Mas para mim tá tudo bem. Assim, tudo bem. É assim, sabe? Mas assim, as pessoas, como eles não aceitam os gays em suas vidas normais, em outras profissões, eles fingem também que não há isso para não... Esse é o problema. O problema não é ter gay no clero. Claro que não. Isso não tem problema nenhum. Tá? Uma pessoa homossexual pode ser muito bem vocacionada. Com certeza. Não é para ser padre. O problema é o seguinte, que desde a década de 90 para cá, o que vem acontecendo? Acontecendo que muitos gays mal resolvidos, tá? Que não querem se assumir, não é? Acabam entrando muito jovem para o seminário, sem vocação. Tá? Sem vocação. Eles entram para se esconder. Sim, porque eu não gosto de mulher, devo ser padre. Né? Exatamente. Então, e eu entrando para o seminário, eu viro um ser assexuado. Tá? Ninguém vai questionar mais minha sexualidade. Ponto final. Porque se eu vou crescendo, então eu atingo meus 20 anos, 22 anos e nunca tive uma garota, uma namorada, né? Começa a ficar estranho. O pessoal começa a questionar. Opa, não deveria. Qual é né? desse Mas, cara? enfim, Qual é desse cara? Né? Mas questiona. Né? Na nossa cultura, sim. Então ele entra para o seminário. É uma saída. E lá ele vai encontrar outros que estão lá justamente pelo mesmo motivo. Tá? E, é claro, é a mesma coisa colocar você no internato de moças. Imagina você morando no internato de moças. Ia dar errado, Paulo? Pô, ia dar muito errado. Vai acontecer. Não é? Então, uma hora ou outra. A promiscuidade nos seminários é muito grande. E aí se torna uma normalidade, entendeu? Já aconteceu duas coisas ao meu redor. 2 conhecidos meus que estudavam comigo nitidamente eram meninos desde criança que a gente estudou junto, eu entendia que eles eram gays. Foram ao seminário. Voltaram e assumiram que eram gays. E o contrário, um conhecido meu que não se entendia gay, foi pro seminário, acreditando que queria ser padre, e voltou denunciando isso, falando assim, não, lá é só isso daí, eu tive que vir embora. Entendeu? Falando isso. Mas eu acho que a religião, principalmente a Igreja Católica está longe de discutir isso da maneira que tem que ser discutido. Longe. Sabe por quê? No Armário do Vaticano esclarece muito bem isso. Porque eles entram por esse motivo. Então, eles têm que ter um discurso homofóbico. Sim. Tá? E tem que ser um discurso pró-celibato. O celibato não pode cair. Sim. Existe, assim, padre celibatário. Eu fui um padre celibatário. Celibatário. Nada de sexo. Nada, só masturbação. Só masturbação. Ah, não, eu 5 contra 1. não abro mão. E os freis, monges... Não, monges não é da Igreja Católica, né? Mas não existe monge católico. Tem monges que eu tô falando que, lógico que tem monge. Que inclusive criaram a cerveja. Muito obrigado. Quem criou a cerveja foram os monges católicos, né? Verdade. Também é a mesma coisa? Não dá para você generalizar, mas na sua grande maioria sim. E há esses gays praticantes, que eu acho que é a grande maioria, que vivem tranquilamente nos bastidores, tem seus casos, tem casais que praticamente vivem juntos, ou então revezam na casa paroquial, uma vez na dele, outra vez na outra. Existem gays mal resolvidos com a sua sexualidade, não é? Sim. E existem pessoas que
são bem resolvidas no celibato, sejam elas heterossexuais ou homossexuais. Não é? Porque que é o que deveria ser todos, né? Exatamente, porque são duas vocações diferentes. Tá? Uma vocação é você querer ser padre. Então você tem a vocação de ser padre. Outra vocação é você ter vocação para o celibato. Tá? São duas vocações diferentes. Tem pessoas que têm vocação para o celibato, não querem se casar, mas não querem ser padres. E tem pessoas que querem ser padres, mas gostariam muito de casar. Entendeu? Então são vocações diferentes. Então você encontra padres, sim, que têm dificuldade com isso, né? Entendi. Padre, você fundou uma religião que chama Humanidade Livre. Gostei do nome, muito bom. Você realiza uniões homoafetivas. Isso. Como é isso? Assim, de onde surgiu a ideia? Por quê? Bom, a Humanidade Livre ela foi surgindo naturalmente, tá? Eu fui excomungado da Igreja Católica. O que é ser excomungado? Então, é muito bom esclarecer isso. A excomunhão não é a retirada do padre. Entendi. Tá? Muitas pessoas pensam que eu sou um ex-padre. Não, você continua com o título. Eu continuo com o título, não reza as missas. Só que eu sou um padre condenado ao inferno. Muito mais brando agora. Esse é o sentido da excomunhão. Para você ter ideia, o excomungado na Idade Média era queimado vivo. Tá? O último padre, antes de mim, o último padre a ser excomungado por ideias foi Giordano Bruno em 1601. Nossa, italiano, né? Ele escreveu umas filosofias muito legais. Muito legais. E ele foi queimado vivo no Campo de Fiore. Tá lá uma estátua enorme dele. A primeira vez que eu entrei no Campo de Fiore, fiquei impressionado, né? Porque eu já conhecia a história de Giordano. Então, na Idade Média, ele era queimado vivo. Até o século XIX, a igreja não podia mais fazer isso, mas o excomungado não era enterrado no cemitério, porque cemitério é Campo Santo. Então a família tinha que encontrar um pasto, sei lá, enterrar onde. Não é? E não ia ter vida social também, não é? Então a excomunhão é isso, é você estar excluído da comunhão dos santos. Você está condenado ao inferno. Eu continuo sendo padre, mas um padre maldito. Para você ter ideia, eu não posso entrar numa igreja. Se eu entrar numa igreja, por exemplo, para participar de uma missa... Você pega fogo. Nunca fiz a tentativa, viu? Mas se eu entrar numa missa, por exemplo, e sentar no banco lá só para participar e tal, né? Se um padre me reconhecer, ele tem que parar a missa, pedir para que eu me retire, né? Ele só pode continuar o ato sacro, não é? Depois da minha retirada. Entendeu? Nossa. Aí aconteceu a excomunhão, né? Gente, eu não cometi nada de errado, tá? Só foram ideias. Sei. Tá? Foi contra o establishment. Exatamente. E aí, só que eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer. E é claro que eu fui desmarcando esses casamentos. Não é? Só que alguns casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça. Nós vamos desmarcar com a igreja, o senhor vai fazer no buffet ou na chácara onde seria a festa. Nós queremos o senhor no casamento. Aí eu explicava, olha, mas eu não posso ir, não vai ser um casamento católico, hein? Eu não posso ir em nome da igreja católica. Não, nós fazemos questão que o senhor venha. Né? E eu comecei a ir. Comecei a aceitar esses convites. Aí, de repente, começaram a surgir os casais que não queriam casar na igreja, por N motivos. Praticidade, ou então, sei lá, já estavam afastados mesmo, então não queriam casamento na igreja. Queriam casar no buffet, ou então numa chácara, ou então numa praia. Hoje é 50% dos casais. Nossa, hoje... E os padres católicos não podem fazer. Eles só podem fazer casamento dentro da igreja. Quando é famoso eles fazem, viu? Quando é famoso, verdade. Quando é famoso e quando tem grana. O artista lá vai lá em qualquer lugar. Rolou uma grana também. Vai. Aí eu comecei a atender esse pessoal. Aí chegaram os excluídos. Os divorciados, que eu não podia fazer, e comecei a fazer. E os gays. Surgiram os casamentos homoafetivos. O primeiro casamento homoafetivo, por incrível que pareça, foi em Jaú. Foi o primeiro convite. E você vê como a gente, por mais progressista que você seja, né? Sim. O preconceito tá tão forte na gente, né? Eu fui para esse casamento, claro que eu aceitei, né? E fui para esse casamento, mas eu fui para esse casamento esperando uma gaiola das loucas.
esperando uma parada gay, esperando um casamento purpurina, sabe? Um lance Eu assim. fui de 2 meninas, eu fui convidado. Então, cara, e você deve ter percebido, né? É um casamento que tá ali dentro. Eu esperava mais festa. da Eu normalidade. fui já levei uns engolves, falei assim, essa noite aqui o bicho vai pegar. E foi, É um casamento como qualquer outro. A única coisa diferente chorando, o pessoal chorando. São 2 meninas ou são 2 meninos que estão ali se amando, né? E querendo celebrar isso, né? Bom, aí um pessoal aqui em Bauru começou a me questionar. Falou, pô, Beto, você tá celebrando casamentos. Por que você não vai fazer uma missa ou então um culto? Sei lá, a gente tá com saudade de te ouvir, né? Aí eu falei, por que não? Aí eu peguei a estrutura da missa, tirei os elementos puramente católicos, não é? Aluguei uma quadra num clube aqui de Bauru, não é? E comecei a celebrar a missa. Só que eu estava na informalidade. Entendi. E aí a Igreja Católica pegou pesado. Começaram a anunciar nos veículos de imprensa a missa celebrada pelo vulgo Padre Beto, Padre Roberto Francisco Daniel, não é válido e tal. Começaram a perseguir pessoas que iam à missa, chamar essas pessoas, padres começaram a chamar essas pessoas e dizer, se você continuar indo lá, você vai para o inferno, hein? Tá? E aí pegou pesado. E eu estava na informalidade, qualquer um podia mover um processo contra mim. Charlatanismo, falsidade ideológica e tal. Aí eu tive que criar um CNPJ, ou seja, uma igreja. Sim. E eu aí fiquei naquele dilema. Paro com tudo ou então crio uma igreja? Porque o padre não tinha assim, o pessoal pode imaginar assim, se ele não vai ser padre, ele vai fazer o quê? O cara tem 1, 2, 3, 4 títulos. Não, eu não preciso disso. Não, só professor de universidade ganha bem pra caramba. Eu não preciso disso. Eu sou um cara que tem uma formação impecável. E eclética também, né? Então não preciso. Mas eu sentia que era a minha missão ainda. Eu sentia que eu tinha uma demanda. Pô, agora eu posso amar muito mais as pessoas do que eu podia amar. E como você vê essa resistência Então, só para terminar, tá? Aí eu fiquei naquele dilema, mas o Brasil tá cheio de igrejas, cara. Tá. E olha como é que esse Brasil tá. Nós somos um país, triste. Nós somos um país nós somos a 9ª potência do mundo e a 85ª em desenvolvimento humano. Entendeu? E tá lotado de igrejas. Não é? Mais uma. Aí meu irmão de Maceió teve um insight, 3 horas da madrugada, anotou, no outro dia ligou para mim. Beto, o nome da sua igreja é Humanidade Livre. Eu falei, Humanidade Livre, cara. Diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Aí eu falei, então eu vou fazer questão de criar uma igreja que seja uma anti-igreja. Que exija das pessoas que sejam agnósticos. Que leve muito mais questionamentos do que respostas. Então a Humanidade Livre, ela é assim, só existe um dogma de fé. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Ponto final. Esse é o único dogma de fé. Mesmo assim, ele pode ser questionado, tá? Nós, os padres e as madres da Humanidade Livre, porque existe uma madre, uma transexual em Fortaleza, que é da Humanidade Livre, nós lemos só os evangelhos. O Antigo Testamento é coisa para judeu e cartas de Paulo nem pensar, porque esse cara é machista, é homofóbico e construiu uma coisa completamente diferente que Jesus Cristo não construiu. Mas se surgir alguém do budismo querendo ser padre na Humanidade Livre, ele vai ler Buda. E nós não temos regras morais. Você segue sua vida conforme a sua natureza e desde que você ame. Desde que você cultive esse afeto tão importante que é o amor. Essa é a Humanidade Livre. Muito interessante, muito interessante. O grande problema que você falou assim, que tem um dogma de fé. Um ponto importante. O padre não ganha da Humanidade Livre. O padre tem que ter a sua profissão. Entendi. Sem essas de pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes negócios. Tá legal? Um dos grandes que você falou assim, que tem um dogma só de fé e mesmo assim ele pode ser questionado,
Eu tenho grande dificuldade também quando falo assim, quero discutir uma coisa e falar, não, mas isso daí não se discute. Isso você não pode falar. Como não? Peraí, é isso que eu quero falar. É isso que eu tenho que discutir. E padre, na questão das uniões homoafetivas, você acha que está muito longe da igreja tradicional aceitar fazer? Infelizmente, sim. Eu acho que está muito longe da igreja, das igrejas tradicionais, né? Não, muitas igrejas tradicionais já deram um avanço, né? A anglicana, né? Mas a igreja católica apostólica romana e as evangélicas nem pensar. Nem né? pensar. Nem pensar. Eu sou a favor, aliás, eu sou contra o casamento. Acho assim que ninguém devia casar. Uma vez que quer casar, certo. Eu sou contra os que não têm cerveja. Que eu acho que é aí que a festa é chata. Tendo cerveja, eu sou a favor de qualquer casamento. E principalmente os que me convidam também, eu gosto. Tem cerveja, me convidou, eu sou a favor. Ah, mas vai casar um fulano, não quero nem saber, nem vou olhar para eles. Fica tranquilo, pode casar. Eu não sei de onde o cristianismo foi tirar isso, a questão da bebida alcoólica, né? Puxa, tá tão claro no Evangelho de João que Jesus transforma água em vinho. Não era Fanta uva, era vinho, cara. Tanto é que o mestre Sala depois vai dar uma bronca no noivo. Ele chega pro noivo e fala assim, primeiro a gente serve o vinho melhor. Sim. Quando os convidados estão embriagados, nós servimos o pior. Você fez o contrário. Então Jesus não só transformou água em vinho... Deu um vinho de primeira ainda. Exatamente. Eu queria ter convivido com Jesus, cara. Eu ia ser brother, eu ia ser o 13º ali. Olha, eu imagino Jesus um cara assim... Um cara que todo mundo queria ficar perto o tempo todo, né? Nem sempre. Um cara que também eu acho que devia ser um cara que incomodava, sabe? Mas é importante incomodar. É importante incomodar. Se você tá agradando todo mundo a todo momento, você não é você. Você tá sendo falso. Eu acho que o Cristo se aproximava muito do cinismo. Que é uma linha filosófica. Sim. Não tem nada a ver com cínico, hein, gente? Que nós usamos nos dias de hoje. Sim. Mas o cínico, como Diógenes, por exemplo, eu acho que Jesus se aproximava muito disso, porque ele vai contra todas as convenções. Ele vive totalmente fora das convenções. E eu acho que ele devia ser um cara assim, meio porra louca, sabe? Que quebrava as regras assim. Bom, nas histórias dele na Bíblia, tá lá, né? Ele enfrentando os vendilhões do templo quando ele vai para lá, ele comungando com leprosos, salvando prostituta, ele tá ali distribuindo amor, pregando totalmente contrário daquilo que era o estabelecido no momento, né? Indo contra o governo, assim, não era a favor do governante. Eu acho... A gente perdeu, acho, um pouco, né? Perdemos muito. A gente tá perdendo. Perdemos muito. Você imagina se de Jesus Cristo surgisse não um cristianismo, como surgiu, mas um cristianismo que pregasse simplesmente o reino de Deus. O reino de Deus. Não é? Mas acontece que surgiu Paulo, né? E Paulo vai ser um cara que ele vai ser educado no estoicismo. Ele vai ser muito mais estoico do que seguir Jesus. Para Jesus, a vida é uma festa. Ele vai falar claramente, é um banquete. Né? Questionam ele, mas seus discípulos não jejuam? E ele fala, mas não é para jejuar mesmo. Não é? Eles não estão no tempo do jejum. Eu falo isso daí para minha mãe. Às vezes ela fala, mas você vai sair de novo? Eu falo assim... Deus nos deu o dom da vida, nós temos que comemorar, levar o mais alegre possível o tempo todo, conversar, sair com os amigos, ser feliz, não se penalizar. Ficar... O Cristo, é claro... A gente tá fazendo o que com a vida que ele nos deu? Sofrendo? Não, ele quer que a gente seja feliz, alegre. Exatamente. O Cristo fala assim, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero que você seja misericordioso com o outro. Não é? Eu quero que você ame o outro. Não quero que você fique se martirizando, se sacrificando. Não é? Isso não é o que o Cristo pregou. Nós ficaríamos aqui umas 3 horas conversando. Tá? Tem muita coisa que eu quero saber ainda, mas vamos passar para outra data. Tá legal. Tá bom? Muito obrigado. Você é muito consciente, tem um repertório
É muito interessante, não se aperta com nenhuma resposta. E, além de tudo, é honesto e não foge de nenhuma pergunta, né? Já tive a oportunidade de conversar, tenho amigos que são padres, e tem assuntos que eles preferem não discutir para não entrar em contradição, né? Eu entendo. Eu gosto muito da maneira clara que você explica as coisas e suas posições também, que às vezes é polêmica devido à nossa sociedade como ela tá, mas não deixam de ser honestas e claras, né? Olha, é que eu procuro ser na vida, viu, Ed? Eu tenho, assim, uma prática que na pandemia eu não pude fazer, mas é uma prática meditativa. Eu sempre procuro, uma vez por mês, visitar um cemitério. Geralmente eu vou no cemitério da saudade, onde está um jazigo dos meus pais e tal, mas não para visitar o jazigo dos meus pais. Eu fico simplesmente passeando por ali. Olho um nome, uma data e tal. E aí, quando eu saio do cemitério, eu saio com uma força incrível de ser, de viver. Por quê? Porque inconscientemente ou conscientemente me vem à cabeça que aquelas pessoas ali passaram pela vida e muitas não foram o que elas gostariam de ser, não é? E agora estão ali. E a vida passou. E eu sei que para mim a vida vai passar também. Né? A vida que eu digo é essa passagem por aqui. Então eu procuro ser dessa forma. Em todos os lugares onde eu estou, a gente procura ser a gente mesmo. Muito obrigado, padre, por essas palavras. Esse foi mais um Além dos Outdoors, sempre no patrocínio da FACOP. A FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Olha só que legal, na FACOP, você que precisa fazer algum tratamento dentário, você pode ir até lá, fazer um orçamento e você não paga pelo serviço, certo? Você só paga pelo material que for usado para fazer o seu tratamento. Porque a FACOP, afinal, não é uma clínica, é uma universidade. Então você pode ir lá fazer, você vai fazer... Aliás, os procedimentos não são feitos por alunos, são feitos pelos professores que são dentistas, já são dentistas, que vão fazer o procedimento lá com demonstração lá para os alunos ficarem aprenderem. Então você pode ir até lá e ainda você paga só o material e esse material ainda pode ser dividido no boleto. Então vai até a clínica FACOP todos os dias das 8 da manhã às 5 da tarde, você vai lá, faz a avaliação gratuita e só paga pelo material. É isso. Terminamos aqui o Além dos Outdoors. Siga o nosso canal no YouTube, siga a Pureza Filmes. Se você quer fazer um podcast como esse, você é só procurar a Pureza Filmes. Nós estamos aqui no Dual Cowork em Bauru. Obrigado, padre. Até a próxima. Certo? Beleza. Além dos Outdoors. Precisa alugar um imóvel sem muita burocracia e com desconto de pontualidade? Procure o Chico da JF Imóveis. A JF Imóveis é pioneira em locação para negativados e trabalhadores autônomos. E o melhor, não exige fiador. Atende também aposentados, pensionistas, trabalhadores autônomos como manicures, cabeleireiros, pintores, diaristas. A JF Imóveis aceita garantia locatícia como caução, cartão de crédito em até 10 vezes, seguro fiança, crédito pago, fiador e boleto bancário. Consulte as condições. JF Imóveis, a primeira imobiliária de Bauru a atender negativados e trabalhadores autônomos. Que tal ficar com o cabelo liso, leve e solto? A Bloom Gold traz a progressiva de chuveiro, sem formol, amônia, parabenos e sulfato. Seus fios lisos, sem danos. Com uma tecnologia inovadora à base de ácidos orgânicos, proteína da seda, queratina, óleo de macadâmia e ácido hialurônico. Recupera a elasticidade dos fios, estabiliza o pH, tem ação anti-frizz e proporciona maciez e brilho.
A Progressiva de Chuveiro tem um passo a passo descomplicado para você fazer na sua casa. Não amarela e nem desbota o tom do seu cabelo. Resultado: seus fios lisos, hidratados e sem agressividade. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Cozinha de Casa e a gente tá aqui com toda alegria, felicidade e animação fazendo receitas deliciosas para vocês. E começando o ano com receitas doces para adoçar o ano inteiro. Essa receita aqui, às vezes a gente faz mais no Natal, Ano Novo, né? Mas decidimos fazer começo de ano para ter bastante sorte, porque uva da sorte parece, eu li algumas coisas sobre isso, uva da sorte, né? Então vai ser um merengue, só que um merengue com morango e uva. Então, começando o nosso creme, eu vou colocar aqui, ó, na panela. Leite, tenho aqui uma quantidade, eu tô fazendo com 3 xícaras, tá? Que dá aí uns quase 800 ml, 750 ml. Açúcar, leite condensado, eu vou pôr o amido primeiro, ó. Amido de milho, você fala assim, ah, não quero usar amido, você usa gema no lugar, tá? Então coloca 1 ou 2 gemas aqui, que vai fazer o mesmo efeito, tá bom? Leite em pó, que eu gosto de usar, eu já falei pra vocês, nesse tipo de receita eu acho que fica bom. Leite condensado aqui na panela, ó. Uma latinha, né, uma caixinha. Então, ó, antes de ligar o fogo, eu vou dissolver aqui esse amido, o açúcar e o leite em pó, tá bom? Dissolvido o nosso creme, agora sim vou ligar a panela. E colocar a manteiga ou margarina, tá? E agora nós vamos levar isso aqui no fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Isso vai uns 8 minutos aproximadamente, tá bom? Pessoal, como fica o nosso creme? Bem grossinho, já vou desligar ele. E agora eu vou colocar creme de leite, tá? Tem meia caixinha aqui. Se quiser pôr um pouquinho mais, pode. Então misturei, agora eu vou colocar num refratário, numa tigelinha e deixar ele amornar ou esfriar pra gente poder fazer a montagem, tá bom? Olá, meu nome é Júlio, sou professor do Instituto Sankalpa e coordenador do curso de formação e aprofundamento em Yoga. Esse curso é destinado para você que gosta, que é apaixonado pelo Yoga e quer conhecer um pouco mais, ou para você que quer se tornar professor de Yoga. O curso tem 170 horas e é dividido em aulas práticas, aulas teóricas e mais 30 aulas de estágio. Venha fazer uma aula experimental de Yoga aqui no Instituto para conhecer a nossa forma de trabalho. Finalmente chegamos em 2023, onde 2022, saúde, economia, política, fez com que muitos corações batessem. Brumax, Brumax, Brumax. Realmente eu sei disso. Mas para 2023, a Brumax vem com grandes novidades para bem atender, fazendo com que vocês gastem menos, economizando no custo, no benefício, ou seja, muita coisa boa está vindo em 2023 pela Brumax. E os nossos parceiros, esse ano, seguramente o coração vai passar a bater. Brumax, Brumax, Brumax. Saúde, felicidade e muita prosperidade para todos. Voltando então com o nosso creme, ele já está morno para frio, tá? Então, como que nós vamos fazer a montagem? Ó, vou pôr aqui um fundinho do creme. E agora eu vou colocar o suspiro, ó. Tem o suspiro aqui, 2 tipos. Por quê? Comprei esse menorzinho para decorar, que ele é mais caro. E comprei esse aqui, ó,
que é maiorzinho, só que ele é bem mais barato. Então, ó, o suspiro. E aí as frutas, ó. Morango, que ele tá cortado ao meio, tá? Se tiver muito grande, você corta em 4. E uva, também cortada ao meio. Agora mais uma camada de creme. E se você quiser, dá para intercalar com outras coisas também. Ah, sobrou panetone em casa, então intercala a camada de panetone. Ah, eu tenho biscoito champanhe, dá para colocar ele picadinho assim no meio, também fica gostoso. Até biscoito maisena, enfim, Oreo, fica bacana e dá também uma cor diferente, tá? E agora eu vou intercalando de novo, ó. E eu peguei essa taça também para montar um na taça e dar uma outra opção para vocês verem as diferenças. Pode montar em refratário, o que vocês tiverem aí, tá? Então esse aqui, ó, para decorar, a gente coloca ele mais certinho. Se quiser colocar uma calda de chocolate aqui também para dar uma corzinha, fica legal. Vou colocar também para decorar, dar mais um verdinho, ficar com a cara bem bonita, hortelã. Ó, pôr um raminho de hortelã aqui no meio. Essa grande aqui está pronta. Olha que bonitona. Essa aqui, então, está pronta. Agora eu vou montar essa pequena. Então, está pronto o nosso merengue. O que é legal? Deixar na geladeira agora umas 3 horas, até ficar bem geladinho, que fica mais gostoso, tá? O que eu falei, você pode colocar calda aqui de chocolate, enfim, inventando aí a sua sobremesa. Essa é a nossa sugestão para você começar bem o ano, uma sobremesa bem gostosa, bem farta, bem família e cheia, enfim, comendo doce, né? É difícil ser infeliz. Gente, beijo para vocês, bom ano novo, aproveitem, muita felicidade, alegria, paz e só coisas boas. Eu acho que a gente merece. Beijão! É hora de investir. E a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um micro franqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade e com alta demanda no mercado. Afinal, é a fixação da marca da empresa. Por ser um produto de grande aceitação no mercado, o retorno financeiro é imediato. E para se tornar um micro franqueado Brumax, você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Disponibilizamos um completo treinamento sobre o produto e o mercado de vendas, além de uma central de dúvidas que funciona diariamente. E tudo isso com um pequeno investimento, sendo 50% desse valor revertido em produtos. Realize o seu sonho, tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito. Seja um micro franqueado Brumax. Com as melhores marcas, os melhores preços e um atendimento personalizado, a Magic Tintas te espera em uma das 6 lojas. Para deixar a sua casa ou a sua empresa ainda mais bonita e renovada para 2023. Desejamos a você e toda a sua família boas festas e um ano novo com muita saúde, paz e amor. Magic Tintas, a magia das cores, transformando sonhos em realidade. Oi gente, tudo bom? Sou o Bruno da Muriinfo, vim desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2023 seja de muita conquista pra gente. Espero vocês aqui
pois teremos muitas mudanças na assistência, sempre para atender vocês cada vez melhor. E você já sabe, assistência de qualidade, com preço bom e que faz o serviço com qualidade, amor e carinho, é a Morinfo. Então, se você precisa de manutenção em videogames, notebook, PC gamer, seja manutenção, montagem, Mac, iMac, saiba, a Morinfo é a assistência técnica mais bem avaliada no estado de São Paulo. Então, se precisa de manutenção, venha para a Morinfo. Boas festas, feliz ano novo a todos, espero vocês aqui em 2023 e vocês já sabem, a sua satisfação é a nossa meta, por isso fazemos a diferença. Em nome de toda a equipe do Instituto Sancalpa, agradecemos a você que participou das atividades do ano de 2022. Agradecemos também a você que nos acompanhou durante todo esse ano, pelas redes sociais e pela TV, e que praticou com a gente, mesmo que à distância. E aproveitamos para deixar um super convite. Venha participar das atividades do ano 2023, das aulas, dos cursos, dos eventos internos e externos. Venha tomar um chazinho aqui com a gente. Venha fazer massagem, participar também dos eventos solidários. Nós vamos ficar muito contentes em te receber nesse ano para você começar com o pé direito, com muito mais saúde e autocuidado. Boas festas, esperamos você! Excelente dia, você está no programa Mais Qualidade de Vida. E hoje nós viemos aqui em Piratininga falar com a lindíssima e maravilhosa... Gente, eu tô me achando, tá? Tô me achando toda maquiada, maravilhosa. Porque nós viemos falar com a Tádia Tello. Tudo bem, Tádia? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui hoje no programa. Foi uma honra aceitar esse convite de vocês e eu tô muito feliz. Olha, eu falei que ela é maravilhosa, gente. Pra quem não sabe, eu vou contar um pouquinho aí, né? A Tádia começou a empreender com quantos anos? 9 aninhos. E começou a maquiar com quantos, Tádia? Com 13 anos, gente. Eu comecei, foi onde tudo começou. Eu gravava tutoriais, comecei a pegar minha irmã de cobaia, minhas amigas da escola. E a hora que eu vi, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, é uma paixão que eu tenho, assim, desde pequena, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo artístico e isso faz parte da minha vida. E maquiar pra mim é a coisa, assim, mais prazerosa que eu tenho, que eu faço. E estou até hoje, graças a Deus, e eu venho crescendo a cada dia. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Inclusive, você tem uma marca, né, Sim, Tádia? esse ano... Olha isso aqui. Maravilhosa! Esse ano eu realizei um grande sonho, né, que foi lançar a minha marca, gravei minha campanha e eu tô muito realizada com essa nova fase, com os novos desafios. É muito difícil, mas eu consegui e eu tô amando tudo isso que eu venho aprendendo e empreendendo. Não, a gente deixou aqui separadinho alguns dos produtos dela, gente, são maravilhosos. É isso aí. São maravilhosas. Ela me maquiou, né, antes, porque eu não vou me maquiar pra ir lá, né, porque eu vou passar vergonha, porque ela é muito, muito boa, de verdade. Ai, obrigada. Adorei o seu trabalho. Obrigada, fico muito feliz. E assim, foi uma maquiagem básica, tá, gente? Ela chegou aqui de cara lavada, eu falei assim, não, vamos fazer uma maquiagem básica, que eu não vou deixar você de cara lavada. Vamos erguer essa autoestima aí. Pois é, que é a nossa próxima pergunta, né? Você acha que a maquiagem pode ajudar aí a aumentar a autoestima da mulher? Como que ela sai daqui depois? Com toda certeza, eu falo que a maquiagem, ela traz aquele empoderamento feminino, né? E eu amo isso no meu trabalho. Eu amo elevar a autoestima das mulheres através do que eu faço e eu acho isso muito importante, sabe? Eu falo que quando a gente tá se sentindo maravilhosa, a gente quer desbravar o mundo, né? A gente quer fazer tudo, a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais
empoderada, e eu acho isso muito importante e eu amo o meu trabalho e eu amo o poder que a maquiagem traz para as mulheres. E hoje você atende só aqui em Piratininga, ou Tati? Explica um pouquinho pro pessoal. No momento eu atendo aqui no meu espaço, né, que é aqui em Piratininga, no meu estúdio que eu montei, né, eu montei aqui com 15 anos e eu tô até hoje. Mas quando é evento fechado, tipo externo, né, eu vou sim, eu atendo a domicílio também, faço eventos de noiva, e quando a galera formandas, tipo, fecha uma quantidade de formandas, eu também vou atender. Então eu não atendo só aqui, eu vou externo também. E faz dá curso de automaquiagem, né? Sim. Hoje eu faço atendimentos e ministro cursos de automaquiagem, mas ano que vem eu já estou aí me preparando para começar os cursos de profissionalizante, que muita gente me pede. E a Tádia deu início à marca dela e está vendendo aí os acessórios de maquiagem, né, Tádia? Isso mesmo, a gente deu início, né, de princípio, assim, eu preferi lançar primeiro os acessórios, né, que ajudam aí a fazer a maquiagem. Eles todos são multifuncionais, todos os pincéis, esponjas, elas te auxiliam para fazer uma maquiagem com acabamento perfeito, uma maquiagem profissional, bem legal. E a esponjinha mesmo, eu falo, gente, se você tiver só a esponjinha soft black, você consegue fazer a pele completa com ela, contorno, blush e tudo. Então, assim, eu amo os meus produtos por eles serem multifuncionais e facilitarem aí na hora da maquiagem. E também, agora, eu não vendo só aqui no meu espaço, eu também tenho um site, tá? É www.tadiatelo.com.br, e lá você pode adquirir todos os meus produtinhos. Tá vendo, gente? Eu disse que é maravilhosa. Isso aí. Vamos pro próximo bloco? Quando você pensa em produtos de higiene e limpeza com eficiência e pagando custo muito barato, todo mundo já sabe que aqui na Brumax, porque aqui você tem preço de fábrica em produtos de higiene e limpeza, papel toalha, papel higiênico, interfolha, tapete personalizado, e nós temos ainda muito mais. Talvez você ainda não saiba que os nossos profissionais, os nossos coaches em higiene e limpeza, além de bem lhe atender como sempre, nós conseguimos fazer com que você economize na sua empresa, no seu comércio, no papel higiênico, por exemplo, chegando a 40% no desperdício. Não era só no preço não, que é direto da fábrica, em desperdício. Aqui você encontra sapato de segurança para que você não tenha risco de acidente no seu restaurante, na sua casa. E mais, aqui com os acessórios e com os produtos que você vai adquirir, produto certo para o local certo, num banheiro, por exemplo, nós conseguimos eliminar num local público o mau odor de urina, principalmente no masculino, quase em 99%, isso mesmo. Com pequenas ações e pequenos investimentos, nós resolvemos todos os seus problemas de higiene e limpeza, seja no seu estabelecimento, seja na sua casa. Aqui na Brumax economiza de verdade. E como sempre, o coração sempre bate, Brumax, Brumax, Brumax. Voltamos! Tati, uma pergunta, uma Pode coisinha, falar. porque eu sou toda cheia dessa... Manda de aí, querer me maquiar sozinha, né? Pode perguntar. Mas o que o protetor solar pode ajudar no make? O protetor solar, ele é fundamental no passo a passo da maquiagem, principalmente pra galera aí que gosta de fazer aquela maquiagem dia a dia ou maquiagem para trabalho, tá? É indispensável o uso do protetor solar, porque ele influencia não só agora na nossa pele, mas no futuro, né? Então ele ajuda a muitos benefícios pra pele. Então é importantíssimo o protetor solar no dia a dia, não só no rosto, mas no pescoço, enfim, no corpo. É muito importante a gente usar o protetor solar, que ele proporciona vários benefícios para a pele e também para a pele no futuro, né? Ai, agora eu vou falar como a minha finada mãezinha dizia. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Tem alguma correlação entre a pele, maquiagem, comida, nutrição? Você acha que isso pode também influenciar? Sim, a alimentação, ela influencia muito
na pele, né? Então, assim, eu falo que é importante não só a gente usar os produtos corretos para o tipo de pele, os produtos de skincare, mas também é importante a gente cuidar da nossa alimentação, que isso influencia totalmente na pele. É importante sim usar os produtos, cuidar da pele, fazer skincare, mas também é importante cuidar da alimentação, que isso influencia demais. Principalmente beber água, hein, galera? Bebam água, que isso é importante. Inclusive eu tô precisando melhorar isso. Ah, tá vendo? Já vamos conversar comigo depois. Já vou marcar minha resolver consulta isso. aqui, ó, gente, porque ó, tô precisando, viu? Pessoal, a Tati, ela gravou um tutorial, né, falando sobre make de ano novo. Isso aí, gente, gravei ontem, inclusive, então vocês fiquem ligados que logo vai sair lá no meu Insta, tá? E tá incrível, uma proposta de maquiagem super legal pro ano novo, uma make bem glam, bem glamour pra vocês usarem e arrasarem aí nas festas de final de ano. O branco tá em alta pro ano novo ou não, Tati? O branco de sombra, se diz? Ah, a gente não utiliza tanto, mas dá pra você usar de várias formas. Por exemplo, um delineado branco, fazer uns estilos de delineado gráfico com branco, dá pra você usar prata, dourado, fazer umas combinações bem legais que eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Eu vou deixar o meu Insta marcadinho aqui, o Insta da Tati, é o da TV. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, você manda uma perguntinha aqui pra nós, procura a Tádia aqui em Piratininga e tudo vai se resolver, né, Tádia? Isso aí, gente. Precisando, estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode me chamar lá no direct, no Instagram, tá bom? Dúvida de maquiagem, sobre a marca. Se vocês quiserem também curiosidades sobre mim, é só mandar mensagem lá no direct que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês, comentando lá no Insta, interagindo. Eu amo isso que eu faço. E já vamos marcar depois o próximo programa de carnaval, né, Tati? Aí, vamos fazer, verdade. A gente pode combinar, vamos arrasar. Tati, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Amei esse tempinho aqui junto com vocês. E é isso, até a próxima. Eu adorei essa make, muito obrigada. Fico muito feliz, eu que agradeço, é uma honra. E esse foi o programa Mais Qualidade de Vida, com a Tádia Tello. E é isso aí. Um beijo, gente. Até a próxima.